Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Que coisa boa, hoje o programa tá um espetáculo, tá uma bênção. Já se ajeita aí, já vai dando like, compartilhando, manda para os parentes, para os amigos, para os vizinhos. Se alegra aí, a TV Ágape começou. Vamos lá para o primeiro quadro. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso podcast Ágape, esse quadro tão bacana onde nós somos que renovados, nós aprendemos tantas coisas. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui a nossa irmã em Cristo e também nutricionista Michele Fonteboa, uma especialista no assunto. E hoje ela vai nos ensinar aqui um pouquinho sobre saúde, sobre educação alimentar. Michele, aperta a minha mão aqui primeiro. Uma boa noite, prazer ter você aqui. Cumprimento o pessoal aí para a gente já dar início. O prazer é meu, pastor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, trazendo um pouquinho de informações sobre saúde para vocês. E fica até o final que vai ter muita coisa boa. Verdade. Para quem não sabe, a Michele é a esposa do meu amigo Glaucio e mãe do Arthur. Estão conosco aqui há muitos anos. E a Michele é especialista nessa área de nutrição. Então vamos lá. Sem perda de tempo, minha irmã Michele, vamos lá, vamos falar um pouquinho de saúde, de alimentação saudável. A primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui é quais são os pontos essenciais para a gente emagrecer com saúde? Porque a questão não é só emagrecer, mas emagrecer bem, com saúde, saudável. Você como especialista no assunto, o que você tem a nos ensinar sobre isso, Michele? Então, pastor, essa é uma excelente pergunta, né? As pessoas, elas querem emagrecer a qualquer custo e muitas vezes, por causa das várias tentativas frustradas, as pessoas acham que precisa de algo mirabolante, de um termogênico importado, de algo que seja caro, que seja difícil. Mas muitas vezes as pessoas não dão atenção aos pontos básicos. O primeiro é o déficit calórico, né? Sim. Se a pessoa precisa queimar gordura, a gente faz um cálculo em cima da atividade física, quantidade de massa muscular, idade, se é homem ou mulher. E em cima desse gasto a gente coloca menos calorias no plano alimentar. Então essa é a parte do nutricionista para poder acontecer o processo de queima de gordura. Se não tiver déficit calórico, é impossível emagrecer. De forma simples, ela vai ter que consumir menos do que ela gasta. Exatamente. É isso, né? Isso. Esse cálculo é individual, né? Sim. O segundo ponto é bater a recomendação de água. Todo mundo sabe disso, mas ninguém toma, né? Então, a recomendação, ela não é 2 litros por dia. Isso aí é um norte, né? Mas é de 35 a 50 ml por quilo de peso por dia. Ah, tá. Então, entendi. por exemplo, se a pessoa pesa 80 quilos, o mínimo que ela vai precisar tomar vai ser 2 litros e 800 ml por dia. Sim. Então, se treina bastante, precisa tomar mais, os 45, por exemplo. Uma pessoa que trabalha no ar-condicionado também, ela precisa tomar mais água. Mas assim, essa questão da água, pastor, é porque vai influenciar no ganho de massa muscular também, vai influenciar no metabolismo, vai influenciar no intestino. E algo que muitas pessoas não sabem é que se você toma pouca água, se o seu corpo ele fica ali com a hidratação abaixo da recomendação, você vai ficar com muita vontade de comer carboidrato. Eu não então, sabia. Muitas vezes aquela loucura... Não é nem fome em si, é a ausência de água. Isso. Então, água é algo muito importante, é o item número 2. O terceiro é praticar atividade física, né? Aí as pessoas às vezes perguntam, mas Michele, é possível emagrecer sem fazer exercício? É possível sim, mas não é recomendado. Por quê? Eu falo que principalmente nós acima dos 40, né? A gente busca os 3 Fs. É a força, é a flexibilidade, né? E sem atividade física não é possível, o corpo ele vai ficar flácido, a pessoa demora um tempo maior para queimar gordura. Então, a atividade física é algo extremamente importante. E auxilia também, né, Michele? Sim. Acelera, né? Para quem quer
perder peso. Acelera. E o carro-chefe é o exercício de força para as pessoas que podem fazer a musculação mesmo, Sim, né? sim. E o pessoal fala, e o cardio? O cardio é para todo mundo. O cardio é o complemento, Sim. né? Então, O cardio seria uma caminhada, Isso. uma corrida, uma né? Uma bicicleta, entendi. um elíptico, por exemplo, né? E o item de número 4 é o sono reparador, né? Isso é extremamente importante. Talvez até o item de número 1, né? Mas Sim. as pessoas, por causa de tecnologia, por causa de correria, vão dormir muito tarde. Estresse do dia a dia também, né? Isso. Então, assim, a recomendação é dormir até 11 horas da noite, né? Sim. 1 hora antes de dormir, você fazer a higiene do sono, deixando de usar, né, celular, tablet, televisão, computador, porque essa luz azul emitida, ela inibe em 80% a liberação da melatonina. Televisão no quarto, então? Péssimo. Meu pai. Isso. Misericórdia. A melatonina reduz 80%. Por isso que as pessoas estão com muita insônia, porque a maioria fica no celular até a hora de dormir, né? Então, respeitar o ciclo circadiano, que é o da natureza, é muito importante. O passarinho a gente vê, né? Eles acordam cedinho e no final da tarde eles já estão ali preparando para dormir. Sim. Quem consegue dormir cedo e acordar cedo, pastor, tem um metabolismo muito mais efetivo, uma qualidade de vida muito melhor. A pessoa consegue controlar melhor a alimentação, sem dúvida nenhuma, retém menos líquido, repara a musculatura. Então, Eu acordo cedo, eu já tenho um hábito, já tem vários anos, eu acordo 6 horas da manhã. Até no meu dia de folga. No meu dia de folga, eu falo assim, hoje eu vou até 8, 9 horas. Não dá, tem um reloginho. Mas eu durmo tarde, eu durmo por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Tem que consertar isso aí então, tem que corrigir. É importante. O manejo do estresse é outro ponto importante que eu sempre falo com os meus pacientes, que todos os dias, ou pelo menos a maioria deles, a gente deve buscar algo que a gente sinta prazer e ser individual, e que não Sim. tem a ver com casa, com trabalho, com obrigações. Seria um hobby? Isso, para diminuir o nível de ansiedade e o nível de estresse. Entendi. Sim. Aqui entra desenhar, fotografar, passear. No meu caso, o futevôlei, como do Glaucio, seu esposo também. Isso. Ali, Michele, é onde eu tiro o meu Ai, estresse. que maravilha. Eu li um livro, Michele, que mudou minha vida, chamado Andando com um Tanque Vazio. É um médico, pastor, e ele fala nesse livro esses 2 pontos, que todo ser humano ele tem que ter algo fora da sua rotina, fora do seu trabalho, onde ele sinta prazer de estar, porque ali é onde ele vai descarregar toda a energia negativa. Diz ele que as pessoas que não têm isso têm grande chance de dar infarto, de ter uma qualidade de vida muito ruim. E desde o dia que eu li esse livro foi uma chave na minha vida. Isso. Bacana. Então, assim, cada um tem as suas preferências, né, pastor? Tem paciente que senta numa praça, por exemplo, e fica ali observando. Até o pescador, Michele, eu não entendo que graça tem um pescador. Pergunta pro Glaucio. Eles ganham pescar, né? Também não entendo muito bem não, viu, pastor? Mas, e aqui também, eu sempre falo com os pacientes sobre o equilíbrio em todas as áreas da vida, né? E eu pergunto, como que está a sua parte espiritual? Porque normalmente, pastor, as pessoas não tiram um tempo com Deus, um tempo para ler a palavra, para poder meditar, né? Então, pode ser nesse sentido também, né? Sim, então, sim. todos os dias eu vou tirar o meu tempo com Deus, eu vou orar, eu vou meditar na palavra. Então, o manejo do estresse é importante, porque o nosso dia ele é estressante. Verdade, Michele. Né? Então, a pessoa precisa tirar um tempo para ela fazer o que ela gosta. Outro ponto importante é regular o intestino. O paciente que fica com o intestino preso fica enfesado, né, pastor? Fica bravo. Literalmente. Enfesado, literalmente. Já. Isso. E as calorias são absorvidas no intestino delgado. Então, isso acaba atrapalhando também o processo de queima de gordura, né? Comer frutas e saladas diariamente é algo extremamente simples, né? Mas importante que as pessoas não fazem. Não gostam, né, Michele? Mastigar bem, esse aí, assim, a maioria fala para Michele, eu mastigo muito rápido. Mas por quê? Tá comendo, tá mexendo no celular, tá assistindo televisão. Então, é legal que
Você tritura os alimentos, virou uma pasta na sua boca, é a hora de engolir. Por exemplo, a digestão do amido começa na boca. Se na boca começa errado, o restante vai sair errado, né? E outro ponto muito importante, pastor, a meu ver, é o plano alimentar individualizado dentro da realidade do paciente, de acordo com o que ele gosta, com o bolso dele, com o que ele tem em casa. Porque, na verdade, o plano alimentar ele tem que se adequar à rotina do paciente, não o contrário. Porque fazer dieta não é fácil, mas é possível e vale a pena. Mas a dieta do outro não vai funcionar, né? E baseado nessa sua fala, eu quero fazer uma segunda pergunta, Michele. E essas dietas malucas aí que a gente encontra na internet? Meu Deus, se você quiser, o tipo de dieta da lua, dieta da proteína e dieta não sei de quê. Você, como especialista no assunto, o que você tem a dizer sobre isso, sobre essas dietas malucas da internet? Então, pastor, essas dietas malucas são péssimas, né? Elas não trazem resultado a longo prazo. Vem efeito rebote, que é emagrecer e depois engordar tudo de novo. Ou o efeito sanfona, que eles falam também, né? Exatamente. O metabolismo fica super lento, então, assim, é uma loucura. É uma loucura fazer isso. Você vai não mexer... tem nem um acompanhamento de um profissional. Você pega lá e depois, como é que você vai saber o resultado? Se foi bom, se não foi, se deu certo, se não deu, né, Michele? Então, fraqueza, falta de energia, queda de cabelo, tem mulheres que a menstruação suspende, né? Perda de massa muscular, frustração, porque pensa, depois daquela restrição toda, a pessoa engorda tudo de novo. Isso. Então, unhas fracas, né? Então, assim, eu não recomendo de forma Para nenhuma. você, Michele, qual que seria, assim, a mais conhecida e a que causa mais estrago, assim? Só dar um lampejo para a gente. Por exemplo, a dieta aqui da proteína, que eles falam. Você tem alguma que você conhece que muita gente faz e é totalmente prejudicial? Pastor, essa da exclusão dos carboidratos é uma das piores. Tem a low carb, né, que é baixo em carboidrato, e tem a cetogênica, que é mais baixo ainda. Essa, na sua visão, é terrível, é um veneno. Na verdade, é uma estratégia que pode ser usada para alguns pacientes por um curto período de tempo, com acompanhamento profissional. Isso que eu ia falar, acompanhado de um profissional. Isso. Então, assim, a questão é que quando as pessoas fazem isso, elas fazem e aí depois engordam, assim, sabe, assustadoramente, e ficam extremamente frustrados, justamente porque volta a comer, na verdade, o que até não mais comeu do daquela que época, antes. Quer descontar tudo. Então, assim, realmente não tem fundamento nenhum, e o melhor plano alimentar, sem dúvida nenhuma, é aquele que o paciente consegue fazer. E isso é individual, por isso que precisa de acompanhamento. É verdade. Então vamos para a terceira pergunta, Michele. Quando a gente vai no supermercado, na verdade eu não vou, que eu detesto. Eu não gosto de mercado não, mas a Flávia vai. Como que nós podemos pegar um alimento ali, uma sacolinha de pão, um biscoito, essas coisas, como que a gente pode entender um pouquinho daquela tabela nutricional? Porque aquilo para mim é grego. Como é que funciona aquilo? Como que a gente sabe se é bom, se não é, se presta, se não presta, se vale a pena comprar ou não vale? O que você tem a dizer para nós? Pastor, é simples. Você deve pegar a lista de ingredientes, e o primeiro ingrediente que tem naquele alimento é o ingrediente que vai predominar no produto. Isso é uma lei brasileira. Tá. E aquilo é fiel? A gente pode confiar naquela tabelinha? Pode, né? Sim, principalmente os produtos de marca conhecida, né? Mas então, por exemplo, um chocolate. Se você quer um chocolate 70%, já deixando claro que o pessoal acha que só pode os 70%. Gente, quem está fazendo low carb e quem está fazendo cetogênico não tem jeito, tem que ser os 70%. Mas num plano alimentar tradicional pode ser o leite, não tem problema. Então, para quem gosta de um docinho, não tem problema nenhum, desde que encaixe dentro daquela tabela calórica, né, que vocês passam, ou não? O que você tem a dizer para quem gosta de um docinho? Olha, pastor, se a glicose e os triglicéridos estiverem normais, por isso a importância de fazer aquele check-up de exames, sim, né, antes que a gente de começar, prescreve antes, isso. Não tem problema nenhum, inclusive tem um horário
menos prejudicial, digamos assim, para ingerir, que é após o almoço, ou pré-treino, ou pós-treino. O impacto glicêmico ali é menor nesses horários. Mas olha só, então, com relação aos rótulos, se você compra um chocolate 70%, obrigatoriamente o primeiro ingrediente tem que ser cacau. Se for açúcar ou se for outra coisa, ele não é 70%. Já está enganando. Né? Então, assim, por exemplo, um produto que começa com açúcar, a quantidade de açúcar é a maior. E vem escrito açúcar mesmo ou tem outro nome lá para tapiar, gente? Pode vir escrito um monte de coisa, frutose, pode vir escrito polidestrose, sacarose. Ih, gente, tem muita coisa ali, viu? Então, assim, de uma maneira geral é isso. Escolher um produto com menos aditivo, um produto com menos sódio, menos caloria, mais proteína, mais fibra. Mas quem tem nutricionista... Indica. Michele, vamos lá. Meu Deus, o tempo voa, meu Deus. As pessoas acreditam que para ganhar massa muscular, Michele, eles acham que tem que comer muita proteína. Isso é verdade? Isso é mito? O que você diz sobre isso? Pastor, em partes, né? Vamos fazer uma analogia com a parede. Imagina que a parede é o músculo, né? O tijolo é a proteína, o cimento é o carboidrato e a areia é a gordura. Precisa dos três, não precisa? Precisa. Então, a proteína é importante, mas não é só ela. Entendi. Tá? Para saciedade e para ganho de massa muscular é importante consumir proteína em todas as refeições, mas definitivamente não é só proteína. E o papel de vocês é equilibrar a quantidade, certo? Não adianta a pessoa querer comer só proteína, eliminar o resto que vai sofrer alguma área, né, Michele? E lógico, e outra coisa, fazer musculação, né? Fazer exercício de força. Até porque, um pouquinho que eu sei, sou bem leigo, é o carboidrato que te dá força. Porque se você comer só a proteína, você for fazer uma atividade física, eu acredito que vai lhe faltar força, que é o carboidrato que lhe dá essa força, ou estou falando besteira? Na verdade, a energia, né, pastor? Energia, desculpa a palavra, verdade. Isso, é a energia. É isso mesmo, né? Inclusive, por exemplo, se quem treina cedo, obrigatoriamente no jantar precisa ter carboidrato e proteína. Eu não posso dar só proteína para quem treina cedo, porque vai dar ruim. Entendi. Michele, para caminhar para o fim, o tempo já foi, meu Deus. Vamos para a área feminina agora, a última pergunta. Sobre a menopausa. Quais as alterações que ocorrem no corpo da mulher e o que fazer dentro da sua área de nutrição? Porque é um período que o corpo da mulher fica todo modificado, as emoções vêm à flor da pele. E aí, como é que faz? Então, pastor, a menopausa é o período em que vem a última menstruação da mulher e ela permanece pelo menos um ano, né, sem menstruar. Aí é a menopausa. Sim. Lembrando que a pré-menopausa quer dizer que as alterações que eu vou falar agora, elas começam em média 5 anos antes dessa última menstruação. Então, não é assim, só depois que a menstruação corta, né? E acontece a alteração na distribuição da gordura do corpo, que ninguém quer. As mulheres normalmente ficam com o abdômen grande, a perna fininha e sem bumbum. Meu Deus, aí é o terror para toda mulherada, né? Exatamente. E isso acontece porque a mulher já nasce, a criança, né, o neném ali, já nasce com a quantidade de folículos ovarianos e a gente vai perdendo isso ao longo da vida, com o passar do tempo, né? É o ciclo da vida, né? Só, pastor, que acabou esses folículos, acabou os hormônios, né? E aí vem todo um problema de queda de testosterona, queda de estradiol, queda de progesterona. E aí o que acontece? As mulheres chegam no consultório e dizem, Michele, eu tô com barriga que eu nunca tive na minha vida. E eu nem estou comendo tanto para ter essa barriga, né? E aí o que acontece? O metabolismo diminui em 30%, pastor. 30% é muita coisa. Então elas falam assim, eu estou comendo o mesmo tanto, estou engordando, né? Porque não dá para você comer o mesmo tanto, a não ser que você treine mais. Entendi. Né? Mas normalmente elas vão fazendo menos atividade física. O cabelo fica fino, o cabelo cai, elas sentem muita insônia, muita irritabilidade, falta de energia, baixa libido, os fogachos, né, que são aqueles calorões, perda de massa muscular. Então, eu quero dizer que isso é fisiológico, mas a mulher não precisa
ficar com uma péssima qualidade de vida. A alimentação vai ajudar muita coisa. Existe uma alimentação anti-inflamatória específica para as mulheres nessa faixa etária. Existem fitoterápicos que podem ser prescritos pelo nutricionista ou pelo médico. Existe a reposição de hormônios bioidênticos, que é feito só com o médico, né, ginecologista ou endocrinologista. Mas assim, que existem estratégias, existem maneiras da mulher ter uma ótima qualidade de vida mesmo nessa fase, porque a menopausa é até morrer, pastor. É verdade, faz parte da vida, né? É, isso aí. Michele, infelizmente o tempo já foi. Se deixar aqui, a gente fica uma hora conversando. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Você sabe o carinho que eu tenho com você, com o Glaucio, com o Arthur. Para terminar, fala um pouquinho de você, onde você atende. Tem pessoas que nos ouvindo aí que gostou da conversa e quer se consultar contigo. Como que eles te acham? Sério. Vocês vão encontrar no Instagram, aqui abaixo, @MicheleFonteboaNutri. Isso. Eu atendo presencial em patrocínio e online o mundo inteiro. Que legal. E eu quero deixar um recadinho, gente. Se você tem mais de 40 anos ou se você tem menos de 40, mas já acontece aí uma alteração de colesterol ou triglicéridos, ou já tem pressão alta, ou você está com sobrepeso ou baixo peso, para de gastar com besteira e invista na sua saúde. Invista num bom nutricionista, porque não adianta conquistar várias coisas e depois não ter saúde para desfrutar. Michele, obrigado por essa aula. Se pudesse, eu ficava aqui te ouvindo a noite toda. Aperta aqui minha mão. Obrigado, Deus abençoe. Pessoal, amém. Nós encerramos aqui o nosso podcast Ágape, mas o programa continua. Tem muita coisa boa para Deus fazer aqui no programa. Valeu, pessoal. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Valeu. Eu quero agradecer a nossa nutricionista Michele. Que aula que ela nos deu, hein? Coisa boa. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a tua audiência aí. Só não esqueça de dar o like e nem compartilhar, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o programa é relevante e nos ajuda a compartilhar. Agora nós vamos para o quadro da nossa irmã Adrila, esse quadro devocional aí, muito legal, onde nós estamos aprendendo muita coisa. Adrila, o que você tem para dizer para nós aí? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para te ajudar com o seu devocional. E para começar, eu queria responder 2 perguntinhas das nossas queridas irmãs, Carol e da Giovana. Vou começar pela da Giovana. Ela perguntou assim: como eu devo escolher um livro bíblico para estudar na hora de fazer o meu devocional? Bem, isso é uma opinião da Adrila, né? Uma opinião minha, né? Não é uma regra. Acredito que você deva começar. Eu estou falando aqui para uma pessoa que está começando a fazer o devocional, claro. Começar pelo simples, começar pelo básico, né? Escolha livros bíblicos mais fáceis. A Bíblia é um livro aí cheio de contexto histórico, cheio de cultura, é um livro aí cheio de pérolas, né, ocultas aí que você precisa de desmembrar melhor para entender. Então, se você pegar um livro ali mais extenso, um livro que é cheio de leis da Antiga Aliança, por exemplo, você vai ter mais dificuldade de entender. Então, eu te aconselho a começar pelos livros mais práticos, mais fáceis, menores, para você começar a fazer com constância e com qualidade. Eu, Adrila, sempre indico o livro de João. Por quê? Porque é um livro que fala da história de Jesus, então você já se interessa por ele naturalmente, e é um livro rico de detalhes, mais fácil de entender, né? Então, eu sempre indico esse. Inclusive, nós fizemos devocional aí sobre vários capítulos do livro de João. Ou também o livro de Provérbios, o livro de Salmos, que são livros mais simples, né, de você entender, livros ali do dia a dia mesmo. E aí depois, quando você tiver mais um pouquinho de maturidade para entender, você começa a estudar os outros livros. Agora a pergunta da Carol: ler passagens aleatórias ou ler um livro do início ao fim? Aqui no devocional nós já fizemos as 2 coisas, né? Nós estudamos o livro aí de João, do início ao fim, pegando aí alguns capítulos com mais detalhes, né? E também agora nós estamos pegando passagens aleatórias, né? Versículos aleatórios, passagens aleatórias. As 2 formas de devocional te alimentam bastante, te edificam bastante. Não existe uma regra, como eu disse. Só que eu prefiro estudar um livro do início ao fim. Por quê? Você pega uma história ali no início, no meio e no fim. Você pega a sequência de fatos. Então, automaticamente, você vai pegar mais riqueza de detalhes. Eu sempre aconselho estudar o livro do início ao final.
Mas quer dizer que estudar passagens aleatórias, um dia pega uma, outro dia pega outra, não vai te edificar? Claro que não. Vai te edificar da mesma maneira se você fizer tudo com qualidade. Então, agora, passando aí para a parte do devocional, quero começar contando alguma coisa pessoal, né? No início desse ano, quando eu fiz meu primeiro devocional, eu fiz uma oração a Deus, perguntando a Ele uma palavra para direcionar o meu ano com Ele. Falei, Deus, me dá uma palavra nesse sentido, né? Eu caminho, principalmente sobre a questão de devocional, eu caminho em qual palavra? E Deus, fazendo outros devocionais, Ele me entregou a palavra perseverança, a palavra perseverar, para eu permanecer e perseverar para pertencer ao reino dele de fato, né? Para ser constante. E eu lembro que eu fiz uma oração falando, Deus, mas perseverar no quê? Em qual sentido? De qual forma? E aí Ele me deu a passagem de Hebreus 12, que eu queria que você abrisse e lesse comigo, que fala assim: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Então, nessa passagem aqui, a gente vê que nós temos uma corrida, né? E nós temos que nos manter firmes nessa corrida. Tem muita gente aí, se você conversar com qualquer pessoa, da sua família, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, está todo mundo passando por uma corrida. Ou na área das finanças, ou na área da saúde, ou na família, ou no casamento, ou no ministério, ou na profissão. Está todo mundo correndo atrás de uma corrida. Mas a corrida que Deus fala para a gente dedicar a ela é a corrida para o alvo, para conhecer o alvo. Essa é a corrida que demanda de nós a perseverança, né? Se você googlar aí no seu celular o significado da palavra perseverar ou perseverança, você vai encontrar insistência, constância, ato de ser constante ou de insistir em alguma coisa. Deus, Ele pede isso pra gente, para que a gente persevere nisso aqui, em conhecê-lo todos os dias, em buscar dele todos os dias, em não desistir, em insistir mesmo, bater a porta mesmo, para conhecer ele cada vez mais. E aí, para complementar, né, essa passagem, lá em Tiago, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 3, fala assim: pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, é necessário que a nossa perseverança cresça. Mas que perseverança é essa que precisa de crescer? A perseverança nele, em conhecer mais dele, em saber mais dele, em obedecer os decretos dele. Ah, então você está falando que eu não tenho que perseverar na minha família, no meu trabalho, no meu ministério? Não estou falando nada disso. Mas essa não é a corrida principal. A corrida principal e a primordial é perseverar em conhecer a Ele. Até porque é automático. Quando você persevera em conhecer mais de Cristo, Ele vai te dando estratégias para você resolver todos os problemas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Seu relacionamento com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, no seu trabalho, na sua escola, dívidas. Ele vai te direcionando em tudo. Então, foque na perseverança de conhecer mais do reino. Nós estamos tão habituados a procurar caminhos que a gente se esquece do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho. Existe um caminho que é Jesus Cristo. E em Hebreus fala claramente, né, que Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Então, o aperfeiçoador da sua fé não tem que ser seu emprego, não tem que ser seu marido, seu relacionamento, seu ministério, não. Tem que ser o próprio Jesus Cristo, porque é dele que emana a verdade e a vida que você precisa. E é interessante que fala assim, no finalzinho desse versículo que eu li, vou ler de novo. Quando estiver plenamente desenvolvida a sua perseverança, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, existem coisas que são separadas para nós, que estão reservadas para nós, mas que nós ainda não conseguimos acessar porque nós não somos maduros e completos o suficiente. Que se Deus nos entregar no momento errado, talvez a gente não desfrute do que Ele gostaria que nós desfrutássemos. Então, que você entenda isso. Quando você persevera em conhecer mais de Cristo, Ele vai te dando todas as chaves para você, inclusive, acessar tudo que Ele tem disponível para você. E no finalzinho, depois dessa passagem, no versículo 5, fala assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, que hoje você entenda que a corrida que você precisa de correr com muita perseverança, em primeiro lugar na sua vida, é a de conhecer a Cristo. É a de conhecer o caminho. E o resto
é só resto quando você conhece o caminho. Deus vai te dar as estratégias e a sabedoria necessária, porque Ele mesmo prometeu. Então é isso. Eu espero que eu tenha edificado a sua vida, te ajudado um pouquinho a desmembrar um pouquinho mais da Bíblia. E se você não assistiu os outros devocionais, volta lá e assiste quando acabar esse programa. Tá muito legal, tá muito edificante. Tenho certeza que vai ajudar você em alguma coisa. Até mais. Agora que a Adria já nos deu essa aula, vamos conferir a agenda da igreja para você saber tudo que Deus tem feito, os dias de culto. A agenda da igreja para você. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, é onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM, às 11 horas, confere o link, e às 14 horas, a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape, toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já sabe os dias de culto, não tem desculpa. Eu estou sempre na porta ali, aperto a sua mão, quero te dar um abraço. A Igreja Batista Agape é conhecida como a igreja que recebe muito bem as pessoas, isso é verdade. Agora vamos conferir alguns flashes, aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Deus tem feito coisas boas aqui entre nós. Tá gostando do programa? A TV Agape é uma bênção, a TV da nossa família. Eu já sei que você já deu like e já compartilhou. Agora, meu amigo Zilton, homem de Deus, na mesa com Jesus. Quem está contigo aí hoje, Zilton? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Esse é mais um Na Mesa com Jesus.
este lugar de comunhão, onde nós falamos sobre lugares aos quais Jesus se assentou e as lições reveladas nestes lugares. E hoje, nessa mesa de comunhão, este lugar de intimidade, eu trago aqui para falar um pouco sobre o Evangelho, o meu irmão, o meu amigo Alisson. Alisson, se apresente. Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui, para mais uma conversa. Espero que seja para edificar a vida de vocês. Bom, irmãos, o texto que nós vamos falar hoje é sobre uma mesa que por muitas das vezes ela fica escondida atrás de um ato que aconteceu durante essa mesa. Hoje nós queremos falar sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Este é um evangelho sinótico, ele está nos 4 evangelhos. Você encontra o texto também em João 12:3, Marcos 14:3, Lucas 7:37 e Mateus 26:6. Hoje nós iremos usar como base dessa conversa, desse momento de estudo da palavra, o texto de Lucas. Mas nós também iremos extrair um pouco daquilo que está escrito nos outros evangelhos. Então abra sua Bíblia e já comece a desfrutar do que Jesus tem a te dizer neste momento. Esse texto ele vai nos dizer no Lucas 7, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro como unguento, e estando por detrás aos seus pés, ela chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo. E beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque esta é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu: diga-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto, ele, por si só, ele já nos dá muitas lições. Mas Alisson, gostaria que você me dissesse o quanto esse texto fala com você e qual a importância dessa mesa para cada um que ali estava, e principalmente na sua vida, como ela se aplica na sua vida. Então, eu lendo esse texto, o que eu consigo extrair dele é a humildade que essa mulher teve, Talvez nós temos a mesma oportunidade, Igual os dois teve a oportunidade. Jesus, sabendo quem era ele, um fariseu, um cara que a todo momento, por ele falar sobre ela tocar Jesus, ele já não conhecia Jesus, Então o que eu consigo extrair desse texto é a humildade dela. Ela sabendo, conhecendo ele, por ouvir falar, ela pegou a oportunidade que ela teve e se prostrou diante de Jesus, E essa humildade que nós temos que ter. Quando nós chegarmos à presença de Jesus, nós temos que, mesmo que isso nos traga um certo tipo de desconforto para muitas pessoas, nos prostrar. Eu vejo um detalhe que ela limpa os pés, seca os pés de Jesus com os próprios cabelos. O cabelo da mulher ela é muito importante naquela época, tanto é que elas cobriam o cabelo, Então a gente vê a humildade dessa mulher em fazer isso, a entrega que ela teve. E é importante também, Alisson, em cima desse ponto que você levantou da humildade, a forma como ela se achega a ele sem reservas, Ela estava na casa de um fariseu, alguém que tinha algo para dar para Jesus. Ela não chegou dando o que ela tinha, ela chegou dando tudo o que tinha. Ela poderia ter se achegado a ele de uma forma mais simples,
talvez ter levado um pouco do vaso, mas ela simplesmente levou todo. Ela levou algo de valor para ela. E por muitas das vezes nós temos que nos aproximar de Jesus não apenas de acordo com os interesses do nosso coração, mas também levando algo de valor que é para nós. O que nós estamos dispostos a sacrificar para se chegar mais perto de Jesus? O que aqui também o texto vai nos falar que Jesus ele usa de uma parábola, né? Quem mais perdoou, aquele que muito ama, muito é perdoado. O que esse texto te fala? Trazendo para a sua vida, para o seu contexto, às vezes, o que você entende desse quem muito ama, muito é perdoado? Eu entendo assim, a mulher ela era vista pela sociedade como uma pecadora, uma mulher suja, né? E ela não tinha perdão daquelas pessoas. Jesus ele vem e muda a história dela através dos atos que ela teve, né? Quando fala que a quem pouco perdoa, pouco ama, eu acredito que Jesus ele dá uma lição muito importante, né? Quando ele fala para ela ir, que a fé dela salvou ela. Jesus mostrou o amor ali, né? Jesus é o próprio amor. E vemos assim a importância de nós entendermos quem é que nos perdoa. Jesus ele nos aceita da forma que somos. E por isso ele nos perdoa, né? Porque ele nos ama. E interessante isso que você falou da forma que Jesus ele nos aceita, porque Jesus ele aceita ela, ele libera perdão sobre a vida dela, ele libera ela dos seus pecados, mas no texto de Mateus vai nos falar o seguinte, que ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Aquela mulher ela entendeu o propósito de Jesus antes mesmo que até os discípulos que estavam com ele. E essa é a nossa maior importância como cristãos, entender o propósito daquilo ao qual o Senhor nos chamou. Ela já ungia Jesus porque ela entendia que ela seria perdoada naquele momento, mas logo após aquele ato, todos seriam também perdoados. Ela se antecipou a algo que às vezes nós também não temos nos antecipado, que é se colocar no lugar do outro. Ela quis honrá-lo em vida, enquanto hoje nós o honramos pelo sacrifício de morte. E Jesus, em contrapartida, ele diz, né? Onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então, Alisson, eu também vejo que aquilo que nós fazemos para Jesus, muitas das vezes também é tributado como honra na nossa vida. Por muitas das vezes nós vamos nos aproximarmos de Jesus, nós vamos dar a Ele a nossa adoração, porque nós podemos dizer que ela fez uma adoração extravagante, né? Porque dizem que era muito caro aquele perfume. Ela deu algo que, segundo Judas, alimentaria várias pessoas. Só que naquele momento, o coração dela estava alinhado com o coração de Jesus. E ali, Jesus, para honrar aquilo que ela faz, ele diz que aquele testemunho seria contado para a memória dela. Jesus aqui neste momento, ele retribui uma devolução de honra. E eu concordo, Alisson, com o que você disse, a questão do perdão. Porque quando Jesus nos perdoa, a única forma de nós devolvermos para Ele em honra é com a nossa vida, a nossa caminhada como os cristãos. O que você pudesse dizer assim, uma frase sobre essa passagem, falar assim, ó, essa mesa ela me ensinou algo, o que seria? Cara, eu aprendo muito a questão de como nos achegarmos perante Jesus, né? Com reverência, com total entrega e entender que Ele nos perdoa, mas que precisamos também entender como vamos chegar perante Ele, né? Entendendo quem Ele é. Bom, irmãos, acredito que você foi extremamente alimentado nessa noite e que você possa também entender como se aproximar de Jesus. Por muitas das vezes a sua adoração pode ser uma adoração diferente, não padronizada com aquilo que o mundo espera, mas se ela for sincera de coração, provavelmente isso será tributado em honra também na sua vida. Alisson, eu quero te agradecer, obrigado por se dispor, por estar aqui, manda um alô para todo mundo. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, espero que de alguma forma essas palavras tenham edificado o coração de vocês e muito obrigado aí. Tamo junto. Irmãos, esse foi mais um Na Mesa com Jesus.
e que você possa também, assim como eu digo todos os programas, estabelecer este lugar de comunhão na sua casa. A sua mesa não é um lugar apenas de refeição, é um lugar no qual o seu espírito também pode ser alimentado. Pegue esse texto, leia com a sua família, mergulhe nisso, converse com seus filhos, com seu marido, e eu tenho certeza que mais chaves sairão e sua vida será extremamente alimentada. Muito obrigado pela companhia e é com o senhor, pastor Wallace. O Alisson, valeu Alisson, por nos ajudar nesse quadro. Agora nós vamos para o testemunho. Quem que não gosta de ouvir um testemunho? E logo após o testemunho, preste atenção, nós já vamos direto para a palavra. Então você vai receber bênção dobrada. Testemunho e a palavra. Camila, quem está com você aí no testemunho? É isso aí, pastor Wallace. Hoje no quadro Que Deus Fez em Minha Vida, nós estamos aqui na congregação do bairro Serra Negra com o nosso irmão Natanael, que vai nos contar um pouco da sua história e do que Deus tem feito na sua vida. Natanael, boa noite, paz do Senhor. Boa noite, graça e paz a todos. Então, Camila, eu já nasci no berço cristão, então desde pequena minha mãe sempre me ensinou os caminhos do Senhor e fui apresentado na igreja, então ia a minha mãe e minhas irmãs junto comigo para a igreja, só que no começo eu não gostava de ir não, né? Criança, gostava era de só brincar, só que foi passando o tempo, eu fui já me apegando mais às coisas da igreja. Foi quando a minha família era junto com a Príncipe da Paz, então o pastor Wallace, mais a pastora Flávia, estavam junto com o Charles, pastor Charles, e aí depois de um certo tempo aconteceu algumas circunstâncias que o pastor Wallace retornou para a cidade natal dele, e aí minha mãe se esfriou um pouco e se afastaram. O pastor Wallace voltou, aí voltou com a igreja já Batista Água, e foi quando ele abriu no bairro Santo Antônio, que aí foi quando eu comecei a ir para a igreja novamente, só que aí eu já não ia já com a minha mãe, eu comecei a ir sozinho. Aí eu me lembro dos dias que eu era o primeiro a chegar na igreja, e aí o pastor Wallace mais a pastora Flávia iam arrumando as cadeiras, e eu e o Emanuel vinha atrás, achando que estava arrumando, só que estava, na verdade, era bagunçando. E aí foi quando, na época, os meus pastores hoje, o pastor Arnaldo e a pastora Aline, eram meus líderes de jovens. Então eles foram me envolvendo bastante com as coisas da igreja. Eu me lembro da primeira vez que eles me deram a oportunidade de pregar no culto de jovens. E aí participei dos louvores, a gente fazia muito teatro, subia no monte, fazia campanhas, e foi assim, algo sensacional até que aos meus 12 anos de idade, quase fazendo 13, dia 2 de setembro de 2012, eu desci as águas, uma experiência sensacional que ficou marcada para minha vida toda, e que a cada dia mais eu estava apaixonado, envolvido com as coisas da igreja e com Cristo. Natanael, então você estava ali envolvido, trabalhando na igreja, batizado, participando, já pregando para outros jovens e continuou firme, sempre foi assim sua história até os dias de hoje? Como que foi aí esse intervalo? Aí na verdade depois que eu tive o batismo, mais ou menos uns 2 anos depois, eu acabei me envolvendo com as amizades que não eram da igreja, e foi quando eu deixei de ir um culto, deixei de 2, aí quando eu vi eu já não estava mais envolvido com as coisas da igreja e me desviei. Aí foi quando eu comecei a ir muito em festas, então me tornei um cara que gostava muito de balada, mulherengo, e também aquele amor, aquela pureza que eu tinha quando eu estava na igreja já não tinha mais, e me tornei alguém muito ignorante. Foi quando eu caçava briga, ia atrás de confusão, fui me envolvendo com outras coisas que me afastaram muito da presença do Senhor. Isso ficou mais ou menos uns 7 a 8 anos, até que certo dia nós recebemos uma ligação no meu telefone, e era para ir numa festa em Guimarães, já era mais ou menos umas 00:30. Aí nós estamos indo aí, e eu mais 4 amigos meus pegamos o carro e fomos em direção a Guimarães. Chegando mais ou menos no meio da rodovia, nós estávamos muito rápido,
E aí, do nada, me deu na cabeça de eu pegar e começar a jogar todas as coisas que estavam dentro do carro fora. Tinha caixa de cerveja, tinha droga, tinha alguns entorpecentes, eu comecei a jogar tudo fora. E aí os caras, mas Natanael, o que você tá fazendo isso? Eu, não, nós tem dinheiro, nós chega lá, nós compra, nós não vai chegar lá, vai passar vergonha com coisa quente. Só que já era um livramento do Senhor, porque quando nós chegamos em Guimarães, nós viramos uma rua escura. Aí quando nós estávamos subindo com o carro, já quase no local da casa, entram 3 homens armados de frente ao carro, que até no momento a gente não tinha visto quem que era, né? Aí só indo aproximando mais que nós fomos ver que era a polícia. Até num certo momento eu pensei, não, vamos fugir deles. Só que aí quando nós olhou para dar ré, já tinha 2 viaturas chegando lá atrás também. Então eles fizeram um comboio, cercaram nós e ali fizeram uma abordagem. O condutor do veículo era menor de idade, só que eles não chegaram a fazer bafômetro, até porque se tivesse feito, teriam levado nós para a delegacia. Então revistaram o carro, não acharam nada. A única coisa que eles acharam com nós era dinheiro, que era o que a gente tinha no bolso. Só que aí as notícias correm muito rápido, já tinha chegado até a minha mãe, só que chegaram que eu estava preso, só que na verdade eu não estava preso. Então mais ou menos na hora que era quase 5 horas da manhã, eu chegando em casa, nós estávamos vindo já a pé, no meio da BR, e ganhamos carona até chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa, que foi que a minha mãe foi sentar comigo, e chorando, ela foi me lembrar de tudo aquilo que eu já tinha vivido na igreja, e ela me orientou, sai dessa vida, um dia você já esteve lá, batizou. E aí foi quando eu comecei a me tocar, realmente isso aqui não é para mim. E desde então, depois desses dias, eu comecei já a pensar novamente nas coisas de Deus novamente. A princípio eu não voltei para a igreja ainda, só que eu comecei já a visitar a igreja do pastor Arnaldo, que era lá embaixo ainda. E aí depois eu fui me firmando, e hoje, graças a Deus, eu consegui já retornar para a casa do Pai, e estou firme, né? Larguei todas as coisas mundanas, e hoje a minha intenção é ganhar todos aqueles que um dia esteve lá comigo, para estarem aqui, né, na casa do Senhor. Então, assim, já tem quase 2 anos que eu voltei, e está sendo incrível para mim essa volta para a casa de Deus, e eu pretendo ficar aqui todos os dias da minha vida. Natanael, para a gente encerrar então, queria que você desse um recado para os jovens que estão nos assistindo, né? Tanto você que está na igreja firmado, fique vigiante, né? Você pode sim cair nas tentações. Natanael já estava batizado, pregando para jovens, né? E pela graça de Deus hoje está aqui. Então que você desse um recado aí para esses jovens, né? Que eles possam também estar aqui na presença do Senhor. A Bíblia vai nos relatar em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, na qual Jesus conta a história sobre o filho pródigo, que tinha tudo na casa de seu pai, e por certo momento ele quis viver as coisas mundanas, os prazeres mundanos. Mas assim como ele se arrependeu e soube que tinha uma casa, ele se retornou e seu pai fez festa. Então eu quero deixar um recado aí para todos os jovens, da mesma maneira que um dia eu já estive aí, eu sei como é essas coisas, isso tudo é passageiro. Volte para a casa do Senhor, você tem um lar, independente dos seus atos, independente daquilo que você fez, Deus ele te ama da maneira que você é, e ele tem algo para fazer enorme na sua vida. Então eu levo muito essa frase comigo, que a glória da segunda casa ela sempre será maior do que a da primeira. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que Jesus possa te abençoar ricamente, viu, Natanael? Que você consiga ganhar aí muitas e muitas almas, e muitos jovens possam ser alcançados pela sua história. Amém. Meus irmãos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir a palavra. Nós estamos aqui com uma série de mensagens, como fazer do jeito de Deus no tempo do homem ou no tempo da dificuldade. Hoje é o 2º dia, eu quero ler com você o texto base,
Ezequiel 46, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são dias de trabalho. Mas vai chegar o 7º dia, dependendo da sua tradução, vai dizer o sábado, que é o 7º dia, a mesma coisa, mas no 7º dia ela se abrirá. O texto está falando de 2 números, o número 6 e o número 7. Dentro da numerologia bíblica, o número 6 representa o número do homem, ou do trabalho, ou do esforço humano, enquanto o número 7 é o número de Deus, ou o número da perfeição de Deus. Então, baseado nisso, a gente pode resumir o versículo da seguinte maneira: todos nós teremos dias de trabalho, dias de lutas, dias de dificuldade, mas vai chegar também o tempo de Deus, vai chegar o tempo onde Deus vai realizar o milagre. Baseado nisso, eu estou te ensinando como fazer do jeito de Deus nos tempos de dificuldade. E hoje eu quero usar um texto muito conhecido, que está em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Havia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. Você já imaginou? 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva na terra. Os animais morrendo, não tinha plantação, as lavouras vazias, todo mundo preocupado, todo mundo em crise. E nesse momento, o profeta Elias, ele vai subir ao monte para orar. E aí ele leva o seu moço, o seu ajudante, o seu servo, e ele vai dizer assim: corre lá e vê se você enxerga alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que esse assistente vai lá 6 vezes, ao número 6 vezes, e volta dizendo: Elias, eu não estou vendo nada. Elias poderia ter parado e desanimado, mas ele diz: vai lá, mais uma vez. E na 7ª vez, o moço volta dizendo: eu já vejo uma pequena nuvem, mas ela é tão pequenininha que parece até a palma da mão de um homem. Aí Elias diz: pode aparelhar o teu carro, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. E o interessante é que Elias, ao orar aqui, ele colocou o seu rosto entre as pernas, que depois eu vou te explicar o motivo. Então vamos aplicar. Pastor, o que seria o tempo do homem, o tempo da dificuldade? É aquele tempo da seca, irmãos. É aquele tempo que tudo está morrendo. É aquele tempo que as coisas não produzem, as coisas não fluem. É aquele tempo que você planta, mas nada acontece. Esse é o tempo do homem. É o tempo onde nada produz, parece que nada está caindo do céu. E o tempo do homem também é o tempo que você escuta a palavra não. Ou palavra difícil: não vai dar certo, não tem cura, não tem jeito, não dá certo. Quem sabe você está vivendo este momento, o tempo do homem, o tempo da seca, o tempo da dificuldade, o tempo do não. O que fazer nessas horas? Como fazer do jeito de Deus? A primeira coisa que Elias nos ensina, que em tempos de dificuldade é tempo de nós buscarmos a Deus, irmãos. Elias vai para o monte orar, ele vai clamar, ele vai buscar, ele vai invocar ao Senhor. Tem pessoas que no tempo do homem, eles cruzam os braços, eles abandonam a Deus, eles param de orar, param de buscar o Senhor. Elias está dando uma lição linda para nós. Você está vivendo o tempo de seca, está vivendo o tempo de dificuldade? Agora é hora de clamar, agora é hora de buscar, agora é hora de invocar a Deus. Nós não podemos agir como Jonas. No 1º capítulo do seu livro, está vindo uma tempestade no barco e Jonas dormindo no porão. Pelo amor de Deus, tempo de dificuldade não é tempo de dormir, não. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, no capítulo 27 do livro de Atos. Ele também está enfrentando uma tempestade, todo mundo apavorado. Aí Paulo se levanta e diz assim: pessoal, não precisa ter medo, porque o Deus a quem eu sirvo apareceu para mim essa noite enquanto eu orava. Olha o contraste: enquanto Jonas dormia, Paulo orava, Paulo buscava a Deus. Então, se você está vivendo esse tempo, o tempo do homem, o tempo da seca, vai clamar, vai orar, porque quem busca Deus tem sempre uma resposta. A segunda coisa que Elias nos ensina, ele diz assim: eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Enquanto todos só ouviam notícia ruim, Elias era o único que já ouvia o barulho de uma grande chuva. Irmãos, em tempo de crise, ouça aquilo que ninguém está ouvindo, porque o que mais você vai ouvir nessa época é notícia ruim, é gente querendo te desanimar. Mas ouça a voz de Deus, ouça aquilo que ninguém está ouvindo.
Enquanto todos só viam seca, só viam os animais morrendo, Elias já estava vendo a grande chuva. Então aqui tem um segundo conselho: veja aquilo que ninguém está vendo. Sabe como que se chama isso? Fé. Talvez todos olham para o seu marido ou para o seu filho e dizem: isso é um caso perdido, isso não tem jeito. Mas você não, você vai ver a mudança, você vai ver a transformação, você vai ver Deus agindo em tempos de crise. Veja aquilo que ninguém está vendo, faça como Elias: eu já vejo a chuva. E Elias também, além de ouvir o que ninguém ouve e ver o que ninguém vê, Elias é o único ali que está falando de chuva. Todos só estavam reclamando, murmurando. Elias não, irmãos, Elias é o único que fala de chuva. Pastor, o que eu faço em tempo de crise? Falo o que ninguém está falando, usa a tua boca para profetizar, usa a tua boca para declarar a vitória, usa a tua boca para dizer que você e toda a tua casa vai servir ao Senhor, usa a tua boca que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Em tempo de crise, eu usarei a minha boca para falar o que ninguém está falando. Se o fulano quer reclamar, problema dele. Eu não vou reclamar, eu vou falar de chuva em tempo de seca, eu vou falar de salvação em tempo de perdição, eu vou falar de Deus, enquanto todos só falam de crise. E a penúltima coisa que Elias nos ensina, irmãos, ele ouviu a palavra não 6 vezes, mas mesmo assim ele persevera. Em tempos de crise, irmãos, em tempo do homem, você não pode desanimar. Você não pode parar no primeiro não. Você não pode retroceder só porque você ouviu a palavra não. Ainda que o médico tenha falado não, ainda que seu patrão tenha falado não, ainda que mais você tenha escutado é não, mas persevera mais uma vez, porque Hebreus capítulo 10, versículo 35 vai dizer que nós somos da fé. Nós não retrocedemos, nós não abandonamos a nossa confiança, nós perseveramos. E se você que me ouve aí, quem sabe você está pensando em parar, está pensando em desanimar só por causa da palavra não. Não, Senhor, você vai continuar crendo, acreditando que Deus vai fazer um milagre. E a última coisa que Elias nos ensina, você lembra que eu falei que ele foi orar e colocou o joelho no meio das pernas? Por que ele tem essa atitude? As mulheres hebreias, elas tinham o hábito de dar à luz dessa maneira. Elas colocavam a cabeça no meio dos joelhos e elas davam à luz. E o que Elias está nos ensinando? Em tempo de crise, eu estou gerando alguma coisa. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente dor, ela chora, ela geme, mas depois que o filho nasce, ela segura o filho no colo, ela nem se lembra da dor. Sabe por que você está enfrentando essas batalhas? É porque você está gerando algo que vem de Deus, você está gerando a salvação da tua família, você está gerando o teu ministério, você está gerando algo que vem do céu. É por isso que está doendo, é por isso que você está sentindo dor, é por isso que às vezes você sente desconforto, mas você, dentro de pouco tempo, Deus vai colocar no seu colo um milagre, Deus vai colocar no seu colo uma bênção, Deus vai colocar no seu colo algo tão maravilhoso, tão grande, que você nem vai se lembrar mais das dores que você está sentindo. É tempo de gerar coisas espirituais. No tempo do homem, é tempo de nós gerarmos milagres, é tempo de nós gerarmos coisas espirituais. Se você está vivendo esse momento, fica com essa palavra no seu coração. Mesmo ouvindo a palavra não, mesmo cercado de tanta sequidão, vai buscar a Deus. Veja o que ninguém está vendo, fale o que ninguém está falando, escute o que ninguém está ouvindo, persevera mesmo diante das dificuldades e gere algo espiritual. Mesmo que você esteja sentindo dor, é porque tem coisa grande chegando. E eu já digo como Elias, para nós encerrarmos, em tempo de seca, eu já ouço o barulho de uma grande chuva, eu já ouço a tua vitória chegando, eu já ouço a bênção de Deus, eu já ouço algo espiritual chegando na tua vida. Deus te abençoe e receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra. Às vezes, como Elias, nós estamos vivendo um tempo de seca, um tempo que parece que nada vai dar certo, um tempo de morte, um tempo onde nós estamos ouvindo a palavra não, mas agora nós não podemos desanimar, não podemos parar.
Eu quero ver o que ninguém está vendo, falar o que ninguém está falando e ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Senhor, nós estamos gerando coisas espirituais, é por isso que às vezes a gente sente tanta dor, tanto desconforto. Eu quero apresentar essa família que nos ouve, quem sabe está vivendo uma crise, esse pai de família que está desempregado, essa pessoa lutando contra essa enfermidade. Eu lhe peço agora em nome de Jesus, faz aquilo que a gente não consegue fazer. Senhor, abre essas portas, cura essa enfermidade, opera um milagre, ó Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Essa pessoa que está afastada da igreja também, que ela possa retornar, essa pessoa que nunca te aceitou como o único e suficiente Salvador, que o Senhor agora possa tocar no coração dela. Pai, eu te agradeço por essa palavra e declaro toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado aí. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana e, infelizmente, terminamos a TV Ágape. Um abraço aí, Deus te abençoe. Fica com Deus e paz do Senhor.